Sandra, nesse processo também, emendando na resposta da Lu, como é que você tinha comentado que você começou a fazer futurismo e você nem sabia que estava fazendo isso. Como é que foi esse processo de descoberta da sua entrada no afrofuturismo? Olha, o futurismo eu até sabia que estava fazendo, mas quando eu percebi que eu comecei realmente a escrever a minha história, aí eu comecei a perceber que ela estava dentro dos princípios do que seria o afrofuturismo, ou um dos conceitos, porque, como a Lu falou, é uma coisa muito vasta, e assim, mas a minha história, ela tem uma protagonista negra, ela tem a agência africana, né, que é a afrocentricidade, como meta ou como ambiência, e ela tem um pouco de ficção científica na medida em que é uma protagonista que não é da Terra, ela vem de um outro planeta, e ela vai ter contato com a ancestralidade, porque esse planeta dela foi fundado por uma frota de astronautas africanos. É uma agência africana, não vou dizer que seria similar à NASA, mas talvez, a grosso modo, se alguém quiser entender assim, seria isso, uma incursão no século 23 desses astronautas em busca, como outros povos estavam também nesse momento, em busca de outros espaços, de outros lugares onde fosse possível a vida humana se instalar. Então, eles descobrem esse planeta, que tem condições similares ao planeta Terra, e a protagonista, ela é uma engenheira ambiental jovem que tem as referências negras e da vida de africanidade, enfim, todas as questões que são mais particulares em relação à religião, em relação à medicina, à culinária, ela vive tudo isso porque o planeta foi fundado nessas bases. Mas como ela se vê, de repente, numa situação inesperada, porque ela vem para a Terra meio que por acidente, não vou dar muito spoiler, porque senão eu conto a história toda. Então, aqui, ela vai receber o afeto da ancestralidade primeira, que é dos antepassados que ela não conheceu, e aí aqui ela vai ter conhecimento do que foi e do que está sendo a nossa história, porque ela vai ter informações do passado, vindas desde antes da Mafa, como se diz aí nas histórias, enfim, dos pesquisadores de africanidade dizem que é desde antes da escravidão, desde antes do sequestro dos povos africanos, até passando pelo presente, o nosso presente aqui, e então ela vai receber uma série de informações que ela não tinha com tantos detalhes e com tanto, como é que se diz, um afeto transformador e de proteção, porque ela vem como refugiada e de repente, ela está sozinha num planeta que ela não conhece, embora ela saiba que é o planeta dos ancestrais dela. Então, assim, no final das contas, acabam entrando os elementos que normalmente se tem trabalhado no afrofuturismo, como a Lu colocou, que não é só estar numa história de ficção científica, é estar numa história de ficção científica, mas escrita por alguém negro, com protagonistas negros e com um contato permanente com a ancestralidade, com o misticismo, ou a mitologia, melhor dizendo assim, com a espiritualidade, com a cultura africana, e então a história ela se desenvolve dentro disso.
As pessoas, às vezes, quando eu estava vendo outro dia um comentário sobre um dos livros da Lu, inclusive, que a pessoa dizia que, mas precisa explicar, precisa ser didático, precisa. Eu digo que precisa, porque quando a gente se lança nesse gênero, a gente não seria suficiente contar uma história que qualquer outra pessoa poderia contar, uma pessoa branca, oriental, porque aí, entendeu? Tudo bem, a gente até pode fazer isso, mas acontece que a gente acaba absorvendo mesmo uma responsabilidade, uma consciência, como a Lu disse, sobre o que você é, sobre a sua identidade, sobre toda a subjetividade que envolve isso, e você toma consciência e que você está escrevendo, e quando você escreve, você tem, sim, alguma responsabilidade, né? Então, eu percebi isso durante todo o processo em que eu estava construindo a minha história. Tenho também alguns trechos didáticos, digamos assim, tem bastante pesquisa, e tudo dentro de uma história que é uma história policial, digamos, porque envolve sequestro, mas isso é a nossa vontade de contar histórias,